Por muito tempo, eu precisei fazer isso daqui dentro de uma planilha para enviar para um cliente. Quando eu faço isso daqui em uma reunião com o cliente, muda completamente a percepção de valor sobre a minha solução, sobre como eu me coloco frente ao cliente. Eu falei com você que ou a gente quer faturar mais ou a gente quer aumentar a produtividade. Nesse caso, eu estou aumentando a produtividade no meu time de vendas para eu poder faturar mais. É o melhor dos mundos. Não há motivo nenhum para você não fazer um micro SaaS. No vídeo de hoje, eu vou te explicar por que você deveria criar um micro SaaS mesmo que ninguém comprasse essa solução de você. Durante mais de 6 meses, eu definitivamente bati cabeça sobre as soluções que eu deveria criar e eu cheguei numa conclusão óbvia. A gente deveria criar um micro SaaS mesmo que ninguém decidisse comprar essa solução de você, porque, por um lado, a gente pode aumentar o faturamento, mas por outro lado, sem dúvida, além de desenvolver uma grande habilidade, a gente pode ajudar a melhorar a produtividade e é isso que eu quero falar com você a partir de agora. Então, se você por acaso caiu de cabeça nesse vídeo, você não me conhece, meu nome é Vitor Peixoto, sou um dos sócios e fundadores aqui da Turbo, uma aceleradora de negócios que trabalha com mais de 350 negócios no digital, e o meu grande foco aqui nesse canal é compartilhar o meu conhecimento, o meu dia a dia e aquilo que de fato eu vivo aqui dentro da minha empresa. E se você tá chegando aqui agora por algum motivo você nunca viu um vídeo meu, você vai perceber o quanto eu gosto de utilizar o Miro para trazer clareza. E ainda dentro desse vídeo de hoje, eu quero te explicar o exato funil que eu utilizei para fazer mais de 100 mil reais com o meu micro SaaS, e eu também quero te explicar o que eu faria novamente para colocar esse projeto no ar. Então, é muito importante que você preste bastante atenção. Se esse conteúdo fizer sentido ao longo do vídeo para você, eu quero te convidar a curtir, se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários o que você tá achando do conteúdo. Então vamos lá, cara, pra gente começar aqui, eu quero só fazer um alinhamento inicial sobre a definição do micro SaaS, né? Então, quando a gente fala de micro SaaS, eu tenho vários amigos que têm SaaS, empresas que têm a ver com food service, ou seja, empresas que vão fazer um mapeamento desde o estoque do cliente até a entrega do motoboy, algo extremamente complexo. Quando a gente fala de um micro SaaS, a gente está muito focado em um problema muito específico, para um nicho muito específico, com uma solução de automação ou software com um ticket médio baixo, geralmente muito baixo, com uma margem muito alta, uma alta recorrência e com baixíssimo custo. Esse é o lance do micro SaaS. Então, fazendo uma analogia aqui com esse amigo que a gente tem, ele tem uma operação que tem mais de 100 pessoas, é um negócio que já faturou mais de 5 milhões, ele tem um ticket médio aí de mais de 900 reais, ou seja, a gente tá falando de um negócio que ele já se tornou muito mais complexo do que nesse vídeo. Então, pra gente trazer essa clareza, o primeiro ponto é, vamos entender, o micro SaaS ele serve para resolver um problema muito específico. E a grande dificuldade que eu passei e que eu vejo as pessoas passando que estão começando dentro do universo de IA e de micro SaaS é que elas querem desenvolver o próximo CRM. E aqui dentro você vai entender que o nosso foco não é desenvolver o próximo CRM. Nosso foco não é desenvolver a próxima solução de automação de WhatsApp. Fica comigo porque vai fazer muito sentido isso para dentro da sua operação e você vai entender exatamente como eu fiz isso mesmo lá atrás com os mesmos princípios e consegui ter um resultado muito relevante. Então, vindo aqui para o triângulo do micro SaaS, eu gosto muito de olhar para isso daqui, porque isso daqui traz uma clareza muito grande para mim, que basicamente a gente tem o nicho específico que a gente quer trabalhar, qual que é a dor desse nicho, ou seja, imagina que a gente vai trabalhar com empresas de energia solar, e eu vou falar sobre isso porque é o segmento que eu desenvolvi uma solução 3 anos atrás e esse negócio continua rendendo dinheiro para mim todos os meses, e a gente vai pensar em uma solução para essa dor, ou seja, a partir do mapeamento dessas oportunidades, a partir do mapeamento desse nicho, eu entendo uma dor e eu resolvo essa solução com o micro SaaS. Esse é o grande princípio e eu quero trazer isso daqui para você porque eu quero explorar isso daqui. Então, a ferramenta de dimensionamento solar foi o meu primeiro micro SaaS. Essa ferramenta ela acabou avançando para ser mais do que uma única ferramenta de dimensionamento. Mas eu vou trazer o princípio para você aqui. Quando eu trabalhava com energia solar, o que acontecia? Eu tinha que dimensionar um projeto de energia solar e basicamente ele era um passo a passo, inputs muito simples que ele resultava num projeto de energia solar. Ou seja, eu sabia quantas placas, qual o inversor, quanto de metro quadrado eu precisava para
para poder fazer o projeto e eu tinha ideia do orçamento financeiro. Uma matemática muito simples, nada muito complexo para chegar no dimensionamento desse projeto. Logo, a primeira coisa que eu fiz foi utilizar planilha. E depois eu desenvolvi isso para ser uma microplataforma. E aí o primeiro passo foi eu criar essa solução para que eu mesmo pudesse utilizar e eu melhorasse o meu processo. E resultado disso, eu melhorei muito o meu processo. Lá atrás, eu comecei a criar conteúdo sobre energia solar, que era o segmento que eu trabalhava, e a partir disso, eu comecei a vender essa solução. E o resultado tá aqui, né? Eu tirei um print aqui da QIFI, eu posso inclusive atualizar essa página. Então, fazendo o login aqui na QIFI para poder, né, ver inclusive quanto esse SaaS continua rendendo, porque esse é um negócio que eu não vendo mais, eu não atualizo mais, mas todos os meses ele ainda continua caindo venda para mim. Então, se você perceber, né, eu tive aqui 9 mil, 2 mil, 6 mil, 5 mil. Teve mês que ele vendeu 13 mil reais por um conteúdo que a gente fazia lá dentro do nosso canal do YouTube. A gente citava a nossa plataforma, a gente gerava valor e a gente continuava vendendo. Por mais óbvio que seja esse funil, ele continuava funcionando. E mesmo depois de 3 anos sem produzir conteúdo, mesmo se vocês forem olhar esse outro canal que eu tenho, ele não tem conteúdo já tem 3 ou 4 anos, né, se eu não me engano, a gente ainda continua tendo uma receita porque as pessoas continuam utilizando e pagando por essa ferramenta, né? Então, se eu olhar aqui, eu tô gravando esse vídeo em novembro, no mês de setembro eu tive uma renda passiva de R$ 3.450. Então, para quem construiu um SaaS lá atrás, para quem hoje basicamente só paga a hospedagem, porque de armazenamento a gente não tem basicamente nada no nosso banco de dados, é muito pouco, eu continuo ganhando dinheiro com essa solução, que é essa solução aqui, ó. Então, essa solução ela acabou ficando um pouco mais robusta, como eu disse, né? Ela começou com um dimensionamento de projetos fotovoltaicos, então basicamente eu dimensionava cada um desses projetos aqui e depois, né, eu vinha aqui, eu tinha a lista dessas propostas que eram dimensionadas e cuspiam um PPT para que eu pudesse apresentar para o cliente. É claro, ao longo do tempo a gente foi criando outros conteúdos, outros cursos e a gente acabou criando essa plataforma aqui dentro. Mas o grande lance é, se eu tivesse que começar novamente exatamente isso que eu estou fazendo agora, a primeira coisa que eu vou fazer são ferramentas para que eu mesmo possa utilizar no meu dia a dia e eu vou te dar os exemplos que eu estou utilizando e fazendo aqui dentro da minha empresa. Então, a primeira coisa que a gente fez foi essa ferramenta de dimensionamento solar. O segundo ponto que eu estou criando nesse exato momento é uma ferramenta B2B que basicamente a gente faz a extração de oportunidades de Google na mão. Então, o que acontece hoje? Hoje o meu time de pré-vendas, ele também utiliza o Google Maps para poder fazer prospecção de determinados segmentos, porque determinados segmentos eu encontro melhor essas oportunidades no Google Maps. Então, o que a gente criou e eu quero te mostrar isso aqui agora. Essa daqui é a plataforma que a gente está criando para poder fazer um extrator. Então, basicamente, o que a gente faz lá dentro da plataforma do Google Maps? Eu coloco o país, eu coloco o estado, eu coloco a cidade, eu coloco o nicho que eu quero trabalhar. Então, imagina que eu quero trabalhar com médico dermatologista. E aí, né, aqui é um ambiente de teste, então eu tô mostrando em primeira mão para vocês o que a gente está fazendo. Eu tô conectando as APIs agora, então os resultados, eles vão ser fictícios, mas basicamente o que vai acontecer é, eu vou pegar todas as informações do Google Maps, o que eu tô utilizando aqui é a Apify por trás, então eu crio esse front-end, conecto a Apify por trás e eu consigo fazer toda essa extração dessas informações e naturalmente eu vou alimentar o meu time de pré-vendas. Mais uma vez, eu sei que essa é uma ferramenta que vários de vocês podem querer e várias pessoas que eu já tô no meio de vendas, elas utilizam diariamente para poder fazer prospecção e eu também utilizo. Então, essa é uma ferramenta que eu vou utilizar e certamente essa é uma ferramenta que eu vou vender. Isso daqui é para você ter muita clareza de que, primeira coisa, olhe para o seu dia a dia, entenda o que você precisa de ferramenta, de solução que poderia ser muito melhor ou que poderia ter um visual melhor ou que poderia ter uma melhor armazenagem das informações e a partir disso você vai transformar isso dentro de uma ferramenta. E cara, se você tá curtindo esse conteúdo, se esse conteúdo tá fazendo muito sentido pra você, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir esse vídeo e deixe aqui nos comentários o que você tá achando. Vamos lá, seguindo aqui em diante, eu vou mostrar aqui pra você como que você pode inclusive encontrar outras ideias de micro SaaS. Aqui tem algumas ferramentas e talvez o que eu mais gosto aqui dentro do canal do YouTube é da Start History, porque aqui dentro
eu tenho bastante informação não só sobre as plataformas, mas também sobre empreendedorismo. Então eu adoro utilizar desse canal para poder me inspirar nas soluções que as pessoas estão criando e a partir disso eu poder desenvolver novas ferramentas. E aqui, né, acabei de mostrar a nossa calculadora para você. Então deem uma olhada nessas duas plataformas, porque são duas plataformas onde as pessoas compram e vendem soluções. Então você pode entender o que elas estão comprando e vendendo, quais são os preços e a partir disso você pode transformar isso numa ideia para você. E aí a grande dicotomia do empreendedor, né, é que ele quer faturar mais ou ele quer economizar. Esses sempre são os dois principais fatores dentro do empreendedorismo, né? Então, quando a gente olha pro dia a dia, a gente pensa: como que eu vou transformar o meu negócio e um negócio mais produtivo? Como que eu posso vender mais ou mais caro? Isso sempre vão ser pautas estratégicas dentro das nossas companhias. Isso daqui é a principal pauta que eu, como CEO da companhia hoje, trabalho e penso todos os dias. E pensando justamente nisso, eu quero trazer uma clareza para você. Hoje, uma ferramenta que a gente está desenvolvendo é para precificar melhor o nosso dia a dia. Então, basicamente, essa planilha aqui, ela reflete como que eu precifico o meu time baseado na quantidade de horas que ele destina para um cliente. Ou seja, um gestor de tráfego hoje que vai atender uma conta starter, ou seja, um cliente menor que fatura menos do que 50 mil, ele vai ter esse direcionamento aqui. Ele vai gastar 2 horas de planejamento mensal, 1 hora de reunião quinzenal, ele vai ter 2 horas de otimização de campanhas, ele vai ter 2 horas para subir criativos, ele vai gastar 1 hora de painel de controle, ele vai ter 3 horas de atendimento de WhatsApp, porque eu sei que esse cliente ele vai requerer mais atenção e ele vai gastar meia hora fazendo relatório para esse cliente. Quando eu coloco isso daqui, qual que é a minha ideia? Eu preciso entender como que eu faço para que essa pessoa se torne mais produtiva. Então, muitos empreendedores, muitos grandes gestores, os melhores gestores que eu conheço, eu tô falando aqui gestores que geriram empresas como Samarco, Vale, Ambev, empresas como Walmart. Então, grandes empreendedores, grandes gestores, eles estão muito preocupados em aumentar a produtividade de cada colaborador. E essa é a minha cabeça. Por quê? Quando eu olho aqui, eu percebo que eu tenho 2 principais pontos. Primeiro, atendimento do WhatsApp, ou seja, o atendimento ao cliente, ele é algo que ele necessita de muito tempo. Por outro lado, eu estou percebendo que planejamento mensal, otimização de campanhas e solicitação de subir criativos também tem um peso muito grande. O que eu faço a partir disso? Eu pego algum desses pontos que mais tem capacidade de alavancagem, ou seja, se eu transformar isso daqui de 2 em 1 hora, eu estou ganhando 50% dentro desse processo. Então, por que eu comecei esse vídeo falando para você que talvez você deva desenvolver um SaaS mesmo que ninguém compre? Porque você pode aumentar a lucratividade do seu negócio tendo mais produtividade. E geralmente ninguém fala sobre isso aqui na internet. As pessoas simplesmente estão tentando vender um sonho para você de que você vai desenvolver o próximo SaaS e você vai ficar milionário com ele. E talvez exista muita margem dentro do seu negócio que você pode melhorar, que você pode contribuir mais com a sua própria empresa para aumentar a produtividade dela, ou seja, melhorar o seu próprio negócio antes de tentar vender uma nova solução de algum produto que talvez ele quebre e nem gere tanto valor para o outro lado. Então, olhe muito para isso, né? E aí o grande pilar aqui do desenvolvimento do SaaS, né? Eu quis trazer isso daqui para você, é você fazer um mapeamento do seu processo. Então, como que você vai criar um SaaS? Você vai primeiro mapear o processo, ou seja, percebe que o que eu trouxe aqui, eu trouxe em forma de planilha, porque eu quis entender quanto tempo é gasto dentro de cada processo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender quais são os processos dentro da sua empresa. Depois, você vai fazer um detalhamento da forma mais idiota possível, da forma mais simples possível. A gente desenvolveu um livro de social media aqui, porque a gente cria cada um dos pilares, cada uma das etapas, como cria inclusive o Instagram. A gente criou isso no detalhe para que cada pessoa pudesse entender no detalhe como funciona. Depois que você fizer isso, você vai solicitar um prompt para o ChatGPT mesmo para você transformar esse livro, esse passo a passo em um SaaS. E aqui dentro, para buildar esse SaaS que a gente está desenvolvendo, a gente utiliza a plataforma da Hostinger, que a gente tem lá dentro um builder também dentro de várias soluções que eles têm, a Horizons,
que basicamente a gente pega esse prompt e a gente imputa dentro da Horizons. E qual que é o lance aqui pra gente e por que que eu gosto tanto de utilizar essa plataforma? Porque utilizando ela, eu criei todas essas soluções, inclusive essa solução que eu quero trazer aqui para você, que essa solução, na minha opinião, quando se trata de vendas, essa é uma solução ideal quando eu alinho muito bem com o meu cliente uma projeção de faturamento. Então imagina o seguinte, a gente tinha anteriormente uma planilha no qual o meu cliente ele fazia uma simulação de retorno sobre o investimento. Então várias pessoas, vários donos de e-commerce chegavam aqui pra gente com a intenção de entender, poxa, quanto que eu posso faturar? E aí o nosso trabalho, o nosso dever de casa é fazer um grande diagnóstico. E utilizando a plataforma da Horizons, a gente transformou essa solução, que era uma planilha, mais uma vez, a gente mapeou o processo, entendeu isso, utilizava a planilha, ficava feio e a gente transformou isso no nosso primeiro micro SaaS utilizando uma alavancagem para nossa área comercial. Então toda vez que um cliente chega aqui para mim, ele quer ter uma projeção, eu utilizo esse sistema, esse micro SaaS aqui. Então a gente vai fazer um teste aqui para Turbo, que basicamente eu pergunto para o cliente, né? Imagina que ele tenha lá um ticket médio de 150, que ele tenha um CMV de 50, que ele tenha um custo de envio de frete de R$15, que ele tenha 2% de taxa de devolução, que ele tenha 7% de checkout e que ele pague 10% de imposto e que ele vai pagar por cada venda na performance R$30. Ou seja, eu já mostro para o meu cliente qual que seria uma DRE de uma única venda. Quando eu estou conversando com o meu cliente e eu estou apresentando isso ao mesmo tempo que eu estou vendendo para ele, eu já estou mostrando para o meu cliente o tamanho da minha empresa por ter um sistema pensado em fazer uma análise do negócio dele. E aí o próximo passo aqui é pensar no funil de tráfego. Aí eu chego para o meu cliente que, baseado nesse ticket médio, baseado naquelas informações que a gente trouxe anteriormente, eu quero perguntar para ele, mas cliente, quanto que você quer investir? Ah, legal, eu quero investir 5 mil. Quanto que é o CPM? Aqui, o meu trabalho enquanto marqueteiro, meu trabalho enquanto um gestor de performance é pensar nas métricas do funil. Então a gente, enquanto marqueteiro, enquanto empreendedor, a gente deixa uma visão muito clara do que seria uma visão de funil, então investimento total, CPM, CTR, Connect Rate, adição de carrinho, checkout, venda, e aí eu mostro para o cliente que investindo 5 mil com essas métricas, ele teria um faturamento de 12 mil. Mas o melhor ainda fica para o final. E cara, olha a beleza da gente utilizar e criar através dessa plataforma. Porque tudo aquilo que eu fazia antes, através de uma planilha, isso daqui vira uma matriz de sensibilidade de ROAS para o meu cliente. Isso daqui para mim é simplesmente sensacional, de verdade. Por muito tempo, eu precisei fazer isso daqui dentro de uma planilha para enviar para um cliente. Quando eu faço isso daqui em uma reunião com o cliente, muda completamente a percepção de valor sobre a minha solução, sobre como eu me coloco frente ao cliente. Porque eu, na reunião, eu já trabalho para ele. E aí eu gosto de falar, cliente, aqui a gente já está fazendo um pré-planejamento da sua performance. Então lembra, eu falei com você que ou a gente quer faturar mais ou a gente quer aumentar a produtividade. Nesse caso, eu estou aumentando a produtividade no meu time de vendas para eu poder faturar mais. É o melhor dos mundos. Não há motivo nenhum para você não fazer um micro SaaS. Não há motivo nenhum para você não dar um passo a passo. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo da Horizons para você fazer um teste e entender como que você pode transformar a sua solução em um micro SaaS para você fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui agora. E aí a gente cria um cenário de ROAS, né? Basicamente, eu quero mostrar para ele o que seria um ROAS ideal a partir daquilo que a gente está investindo, e aqui eu tenho uma margem de contribuição que só vai aumentando. E aí eu clico aqui em salvar relatório e basicamente depois eu posso exportar e mandar isso daqui para o meu cliente. Cara, entende? Isso daqui é uma capacidade de alavancagem para dentro da sua empresa. Entende que para criar um SaaS, um micro SaaS, para você criar uma solução muito simples como essa, você não tem que criar a maior solução do mundo, você não tem que ter todas as integrações. Percebe o que eu fiz aqui nesse exato momento é transformar uma planilha simples em um SaaS
que ele visualmente ele é muito agradável para o meu cliente e para mim e agora para toda a minha operação de vendas que vai trabalhar com isso. É claro, a gente também está desenvolvendo soluções que elas são um pouco mais robustas e eu quero mostrar isso aqui para você em primeira mão, porque aqui a gente não tem por que esconder as coisas. Então, eu quero mostrar aqui para você em primeira mão a nossa plataforma de UGC que a gente está criando aqui. E aqui eu não quero ficar mostrando muito da plataforma por enquanto, porque a gente vai fazer um lançamento, vai mostrar um pouco mais sobre ela, mas basicamente a gente tem um serviço aqui de UGC. Então, por muito tempo a gente fez a gestão disso daqui em planilha mais uma vez. Então, eu tinha UGCs que estavam interessadas em prestar um serviço para as marcas que eu crio e, por outro lado, eu precisava de organizar isso de forma muito melhor. Agora, todas elas já estão cadastradas e já estão conectadas dentro da minha plataforma. E fazendo isso, eu consegui integrar o Instagram aqui dentro, eu consigo ver quantos seguidores, e se ela, quantas pessoas ela está seguindo, quantos posts, e a gente ainda está trabalhando para melhorar essa plataforma. Isso aqui é uma V1 que eu estou buildando e fazendo ela aqui dentro de casa. Então, percebe o seguinte, tudo aquilo que antes eu tinha uma dificuldade muito grande ou eu tinha uma gestão muito isolada dessas informações, agora eu estou conseguindo conectar todas elas e deixar isso daqui visualmente muito melhor e agora eu estou conseguindo aumentar um lance que eu bato muito aqui dentro da empresa, que é aumentar a nossa produtividade. Então, eu quero continuar fazendo mais com menos. Eu quero que as pessoas que gastavam antes 10 horas para fazer uma copy, agora elas vão gastar 2. Eu vou ser 5 vezes mais produtivo dentro do meu processo. Naturalmente, eu não preciso vender mais, porque agora eu tenho muito mais margem dentro da minha empresa. Agora, pra gente finalizar, cara, algo muito simples, que é muito básico, mas que as pessoas não fazem, é pensar em como que você poderia vender esse SaaS. E de verdade, esse é o funil mais simples do mundo, que eu garanto que ele funciona, porque eu faço isso. É claro, você vai precisar testar várias vezes. Você vai precisar ajustar o seu funil. O empreendedorismo não se trata de, eu vou colocar um funil no ar e ele simplesmente vai me deixar rico e milionário. Não caia nesse papinho. Agora, eu posso te garantir que esse exato funil é o exato funil que eu estou trabalhando para poder vender o meu micro-SaaS. Que basicamente o que a gente faz? A gente trabalha com anúncios e a gente utiliza DUGC para fazer esses anúncios. A gente leva para uma página. Essa página ela tem um opt-in. O que é um opt-in? Nada mais é do que um mini formulário para a pessoa acessar um conteúdo gratuito. Esse conteúdo gratuito, ele é um vídeo de valor. Ou seja, eu entrego muito valor para a pessoa, eu aumento o nível de consciência dessa pessoa. Essa pessoa, a partir de agora, entende que eu não estou vendendo uma falcatrua como muitos vendem dentro da internet. Ela entende que a minha solução, ela de fato tem valor e a partir disso eu crio um CTA para essa pessoa. É claro que eu poderia fazer um vídeo só falando sobre esse funil de vendas, mas o grande lance pra gente aqui dentro é a gente utilizar esse exato funil para fazer mais vendas. E aí o grande lance pra gente aqui também é que o CRM, ele é o cerne disso, porque aquelas pessoas que não compraram, eu vou continuar comunicando com essas pessoas para que elas, em algum determinado momento, elas comprem a minha solução. Cara, se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, se ele abriu a sua cabeça sobre o mundo de micro SaaS e se ele de fato agregou valor aí para você, eu vou te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal e depois que você sair desse vídeo, você vai ver esse outro conteúdo aqui que é sobre social selling, que você pode aumentar as suas vendas. Então é isso. Forte abraço e tchau!